Pessoal, boa noite. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Olha só como o tempo passa rápido. Hoje é a última quarta-feira de junho. Junho Violeta é um mês voltado para conscientização, prevenção e combate contra o ceratocone. Ao longo desse mês, a gente trouxe alguns convidados que são formadores de opinião sobre um tema específico e hoje a gente não poderia deixar de convidar a doutora Luciene Barbosa. Pessoal, a doutora Luciene, para mim, eu sempre a chamo de Lu. Tem outros colegas mais jovens que chamam a doutora Lu, mas geralmente a gente chama ela de Luciene, doutora Lu ou a Lu, né? A Lu é muito querida e não é só isso. A doutora Luciene Barbosa, ela fez graduação lá nas Serras de Goiás, alguns anos atrás, né, Lu? Pouquinho tempo. Aí a Lu já tem um tempinho. A Lu veio Pouquinho aqui para... tempo. Muito pouco tempo. Já bem pouco tempo. Essas coisas a gente não entra em detalhes. Exatamente. A doutora Luciene veio aqui para a Universidade Federal de São Paulo, fez residência, fez mestrado, fez doutorado, tem uma veia acadêmica bem afiada. A doutora Luciene, nesse período, também foi lá para a UC Davis, a Universidade da Califórnia, renomada, muito importante, ficou um tempo lá. Voltou finalmente para o Brasil, ficou naquele dilema, e agora? Eu fico em São Paulo, fico em Goiás, fico em qualquer outra parte do mundo. E, finalmente, ainda bem que a gente tem a Lu aqui perto de nós, viu, pessoal? Porque a Lu, além de ser uma pessoa muito competente do ponto de vista técnico, é uma pessoa muito querida. A Lu tem as portas abertas onde quer que ela chegue. E ela, assim, sempre muito solícita, aí eu disse, Lu, você pode mais uma vez aceitar o convite para a gente bater um papo inicialmente sobre ceratocone e transplante de córnea? Ela disse, Chas, quando é que vai ser? Tal data. Tudo bem. A gente mudou um pouquinho, mas graças a Deus ela está aqui. E lembrando, pessoal, que a nossa função aqui é compartilhar informação e experiência de qualidade. Por isso que a doutora Luciene Barbosa está aqui conosco. Foi responsável por formar muita gente boa que faz doenças oculares externas e córnea, que faz superfície ocular. Na minha opinião, Lu, eu fiz hoje a minha chamada para a nossa live hoje à noite, além de umas maiores transplantadoras de córnea aqui no Brasil, sinceramente, Lu, você é uma referência no mundo. E a gente sabe disso, né? Quem está na vida acadêmica, que trabalha nos bastidores, a gente sabe quanto você é competente e quanto você é querida. Por isso que você está aqui. E você sabe, Lu, que nossa audiência é uma audiência mista, tá bom? A gente, então, tem audiência leiga e tem colegas médicos oftalmologistas. Eu tô vendo Aquele bate-papo. entrando. Um monte de gente entrando, Lu, por tua causa. Não, tô vendo colegas, tô vendo pacientes, tô vendo muita gente. Parabéns, viu? Isso. Então, aquele bate-papo bem tranquilo, bem informal. Inicialmente, aquelas perguntas simples. Assim, a gente só vai falar um pouquinho de anatomia e fisiologia da córnea, tudo muito bem simples. Em seguida, a gente fala o que é ceratocone. Aí, finalmente, a gente entra um pouquinho em transplante de córnea. E você fica à vontade, porque eu sei o que não falta é conteúdo, tá bom? Tá, pessoal, se vocês lembrarem que esse conteúdo que eu e a doutora Luciene vamos discutir, no bom sentido, né, é importante e interessante para alguém, vocês não esqueçam de compartilhar. Dá o seu like, aperta o joinha, envia o convite, porque é bem provável que tenha muita gente no nosso meio que precisa dessa informação. Lu, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Lu, fala pra gente, eu não sei se você tem um olhinho aí, você tem um olhinho aí ou não? Não, Acho que não, né? outra vez eu devia ter trazido. Não Acabei não tem trazendo. problema, Você tá... eu esqueci de te falar. Lu, fala pra gente o que é córnea, por gentileza. Então, a córnea é esse pedacinho aí que você abriu, ó. É como se fosse, se a gente comparar o olho com o relógio, né? Tá. A córnea é o vidro do relógio. E Isso. como o vidro do relógio, ele tem que estar totalmente transparente para a gente poder conseguir enxergar bem. E ele é uma lente, né? Então, seria numa câmera fotográfica, a primeira lente da câmera fotográfica. Então, ele tem uma lente, é uma das lentes, a lente mais poderosa que a gente tem no olho, e ela é responsável, então, por captar, quer dizer, você vai ver a imagem, os raios vão passar pela córnea, e a córnea vai, então, fazer com que esses raios sejam levados, passam pelo cristalino, pelo muracoso, pelo cristalino, pelo vítreo, e chega até a retina, que é essa parte de trás que você está mostrando aí, que é a parte nervosa, né? São os nervos que a gente tem aí, e eles vão ser responsáveis de transformar essa imagem, vão através do nervo óptico até a região occipital no cérebro, que vai, então, entender o que eu estou vendo. Exatamente. Vão entender que o que eu estou olhando é uma caneta, essa é uma caneta, se o cérebro aprendeu que isso é uma caneta, né? Então, tem todo um aprendizado de visão, de entendimento,
para que isso aconteça. Mas sem a córnea, não funciona, como não funciona sem o cérebro, como não funciona sem qualquer outro pedacinho do relógio aí ou da máquina fotográfica, se a gente for fazer a comparação específica disso, né? Olha, Lu, que legal. Ah, Você destacou, acho que um ponto importante, que no corpo humano, de uma maneira geral, as coisas trabalham em regime sempre de economia, mas harmonia. sem E dúvida. as partes interessadas têm que estar trabalhando junto. É exatamente isso. O olho sem córnea não funciona e o cérebro sem o olho também não funciona. Como é que a gente vai enxergar? Muito bem. Falando tudo muito legal sobre córnea, me fala agora o que é o tal do ceratocone, Lu, que acomete essa partezinha do olho. Então, essa córnea, esse tecido que a gente tem, essa lente que a gente tem no olho, ela tem que ser transparente. E ela é uma lente Isso, formada por fibras de colágeno é e isso. tem umas células e ela é rica em água. E ela Tá, tem que ser desidratada, semi-desidratada todo o tempo. Porque se ela tá, incha, ela vai passar, vai ficar parecendo uma neblina. A tá, córnea, ela tem várias maneiras de manifestar doenças. Então, a gente pode tá. ter uma cicatriz, que ela fica branca, ela pode ter alterações congênitas, que a pessoa nasce com doenças na córnea, ou o tamanho, ou a forma, ou a transparência dessa córnea. Doenças infecciosas podem pegar a córnea, herpes, bactérias, acantameba, traumas podem Isso. pegar a córnea. E a gente tem as doenças congênitas de aparecimento mais tardio na forma da córnea. Tá. E entre essas doenças, a mais comum é o que a gente chama de ceratocone. Então, é uma doença congênita de aparecimento tardio, não nasce com gene, mas a córnea nasce normal. Com a evolução, com a idade, essa córnea que tem uma maleabilidade alterada, né? Ela acaba sendo transformada e vai se mudando a sua forma. Ela vai ficando na forma de um cone, ela vai se deformando. Como eu falei no Isso. início, se a córnea é uma lente, se a gente torce essa lente, como a gente faz, por exemplo, com um óculos, vai ver tudo torto. Vai mudar o Isso. jeito de enxergar. Então, é exatamente isso que o paciente começa a sentir. Ele vai começar a ver a visão turvar, a visão entortar, as coisas vão ficando com sombra, e aí ele desconfia que tem alguma coisa errada, vai procurar o oftalmologista para ver o que está acontecendo. E aí, o oftalmologista, através do exame todo, completo, de óculos e de tudo, ele vai poder, e com outras imagens, ele vai poder fazer o diagnóstico do ceratocone. Então, ele é uma doença congênita, mas ela aparece normalmente na adolescência e ele tem um tempo de evolução. Tá. Querendo ou não, esse tempo de evolução vai até em torno de 30 a 35 anos. O problema do Ok. ceratocone, Charles, é que ele é uma doença congênita, mas ela tem, antigamente a gente falava que ela não tem inflamação, não tinha nada, mas ela tem Isso. sim um componente inflamatório associado. Então a gente Aham. fala que é uma doença congênita, mas ela sofre muita influência do ambiente. E Isso. dentro desse sofre influência do ambiente, tem uma coisa que atrapalha muito, que é o tal do prurido, é o coçar o olho. Então, o paciente que tem um gene de ceratocone e Tá. tem uma alergia, está muito associado, e começa Isso. a coçar o olho, a chance que tem desse gene começar a se manifestar e essa córnea começar a se transformar é grande. É só isso? Só a coceira? Não. A coceira é um fator de risco importante. Ok. Mas mesmo tem paciente que tem o gene, mas o gene é tão forte que mesmo sem coçar, ele acaba manifestando a doença. E tem pacientes que têm o gene, mas porque ele tem um olho seco, porque ele tem uma blefarite, alguma inflamação ocular crônica que leve a uma irritação, um processo inflamatório, ele pode começar, então, a alterar essa forma da córnea. Então, ceratocone é isso, é uma doença congênita que altera a forma da córnea. Normalmente, ela começa na adolescência, isso. E ela pode progredir até os 30, 35 anos, e tem uma influência muito grande dos fatores ambientais que devem ser controlados para a gente conseguir manter o controle da doença. E é legal que antigamente, ceratocone, você fazia o diagnóstico, a gente não podia fazer nada. A Tá. gente só tratava. Hoje, não. Hoje é Hoje, importante fazer o tratamento, e por isso a importância do mês de junho, do junho violeta, para isso. conscientizar
a população de que existe e que o diagnóstico precoce pode fazer com que a gente consiga acompanhar esse paciente e evitar que esse paciente tenha uma evolução progressiva, como seria a história natural dele, e evite que no futuro acabe num transplante de córnea, que é o tema que a gente vai acabar conversando aqui. Joia. Perfeito. Vocês viram, pessoal, por que a Lu está aqui? E ela vai, porque ela domina o assunto, porque ela gosta do assunto, ela simplesmente surfa nas doenças oculares e córnea, doenças sistêmicas, e ceratocone, ela manja bastante. Lu, valeu, tá? Resumão, tá, pessoal? Então, é uma doença de origem genética, provavelmente inflamatória. A córnea sofre uma deformidade, fica pontuda, barriguda, afinada. Isso gera, então, alteração de grau e a vista fica embaçada. E outra coisa que a doutora Lu mencionou, pessoal, geralmente essa doença tem associação realmente com alergia. Quando a gente fala coçar, não é essa coceirinha rápido, tranquilo, na boa, nada. Mas tem gente que fica assim, ó, literalmente. A gente sabe, né, Lu? E o indivíduo coça, coça, coça. E olha, e parece que esse ato de coçar pode ser um fator mecânico que estimula a produção de algumas substâncias, que a gente chama de citocinas, tá? E isso pode alterar mais ainda a estrutura da córnea. Então, quando a gente fala evitar de coçar, faz um esforço. Mas, Lu, você falou que tem alergia associada no processo e tem pacientes que a gente diz, olha, não coça, mas o indivíduo diz, doutor, só tem que prender meu braço, porque eu não consigo não coçar. Daí a importância, Lu, nessas fases de, sei lá, de crise de alergia mais aguda, de repente a gente tem uma parceria com um bom pediatra, um bom alergista, porque às vezes é necessário realmente, não é isso? Usar medicamentos. Já vamos então partir para... Antes disso, na tua rotina, Lu, você acha necessário em termos de propedêutico, por exemplo, olha, o paciente já chega com uma sintomatologia específica, você faz o seu exame de rotina, e os exames complementares, você costuma pedir algum exame de imagem que você considera importante, ou seria mais para a gente, por exemplo, acompanhar a evolução da doença, e lá na frente a gente decidir qual seria o caminho para tomar em termos de tratamento? Então, eu acho que a ceratocone é uma doença que tem tanto espectro de aparecimento, e a gente, por mais que estude, por mais que a gente fale, a gente acha que saiba, a gente sempre aprende, né? Sempre aprende, você fala, não sei nada de ceratocone, ou sei alguma coisa, mas nunca sei tudo. Então, o ceratocone, ela tem uma amplitude de apresentação muito variável, né? E eu acho que, no que eu sempre falo, quer dizer, eu falei para vocês que aparece normalmente na adolescência, mas a gente tem crianças com 7 anos que aparecem com ceratocone super avançado. Depende, de novo, da força do gene, da penetrância do gene, que a gente chama, e do meio ambiente. Então, coçar o olho, Charles, eu falo para os pacientes, para todo paciente, não é só paciente com ceratocone, porque às vezes o paciente não tem ceratocone, mas coça o olho e ele faz uma úlcera de córnea e a córnea se manifesta como se fosse um ceratocone e você olha e fala, não é ceratocone, é porque ele tem uma cicatriz em outro lugar que mudou a forma da córnea. Então, coçar o olho não é bom para ninguém. Então, eu brinco com meus pacientes, com as crianças, tudo, eu falei, gente, coçar o olho só se for com o cotovelo. Aí eles vão tentando coçar o olho com o cotovelo e não consegue. Aí, não, mas não tem. Eu falei, não, é com o cotovelo, e não dá para ser com o cotovelo todo. O paciente grava, ele fala, doutora, não posso coçar o olho. E, logicamente, eu não quero penalizar. Se tem uma alergia, eu tenho que tratar. Se ele tem um olho seco, pode tratar, eu tenho que tratar o olho seco, né? Seja só ocular, ou se é uma doença sistêmica, tem asma, bronquite, rinite, trata a asma, bronquite, porque você tem que dar qualidade de vida para esse paciente, né? Então, o primeiro ponto dentro do ceratocone é você fazer o diagnóstico, e o diagnóstico a gente faz com o diagnóstico clínico, alterações de visão, alterações de refração, que é o exame de óculos, né, para quem não é oftalmologista, e muitas vezes o paciente chega e fala assim, doutora, eu mudei, eu não estou enxergando legal. Aí você faz o exame, ele chega lá no 100%, no 20/20, fala, doutora, mas tem uma sombrinha, tem alguma coisa? Fala, não, mas está igual a sombrinha. Esses pacientes, quer dizer, qualquer paciente que seja um paciente que percebeu que a visão mudou. Você fez o exame, você conseguiu o 100% de visão, mas ele fala, doutora, não está bem, não é normal, não tá como era. Ou você não conseguiu 100% de visão, ou o paciente teve uma alteração importante na refração, esse paciente merece um exame de imagem. Então, assim, isso independente da história dele. Se ele tem 7 anos, não tem história familiar de ceratocone, não tem história de alergia, mas aconteceu isso, para mim ele merece um exame de imagem para eu ter certeza do que está acontecendo e principalmente para esse ser meu exame zero. Se alguma coisa acontecer no futuro, a gente vai tratar. Se o paciente é alérgico, tem história de alergia, ou tem um passado, uma história familiar de ceratocone, esse paciente, no primeira consulta,
dependente da idade dele, né, que ele consiga fazer o exame, tem 100% de visão, ele merece um exame de imagem, uma topografia. Por quê? Topografia ou uma tomografia? O ideal seria tomografia. Por quê? Porque esse é o exame que eu vou seguir, vou utilizar como marco no acompanhamento desse paciente, que vai ser feito dependendo da visão do paciente, dependendo do sintoma e dependendo da presença ou não do ceratocone ou da suspeita do ceratocone. Então, quando eu suspeito que tem alguma coisa, não fechei o diagnóstico naquele dia, porque está no meio, está ali em cima do muro, não vai, tal, eu espero, repito o exame em 3 meses. Ah, não, mas continua. Espero de novo, faço as orientações, vou tratando alergia, vou tratando olho seco, vou acompanhando o paciente e faço de novo o exame depois de 3 meses. Quanto mais novo, mais de perto eu tenho que seguir. Até o momento que eu falo, não, não é nada, não tem nada, ou pelo menos por enquanto, não é ceratocone, ou é um ceratocone que a gente chama de incipiente, ou seja, ele está lá presente, mas ele não está atrapalhando a vida do paciente, e eu vou determinar como vai ser o segmento. Então, assim, eu acho que todo paciente que teve alteração de refração importante, ou que tem uma alteração de não só de quantidade de visão, mas de qualidade de visão, e eu não fazer com que esse paciente ficasse bem com o meu óculos, né, totalmente, não chegou no 100%, ele merece uma avaliação mais adequada. Dentro dessa avaliação adequada, eu sempre vou fazer um exame de imagem, desde que o restante esteja normal, né? Fundo de olho está normal. Eu vou fazer um exame de imagem de córnea, uma topografia ou uma tomografia. E outra coisa que é extremamente importante é fazer o exame com um buraco estenopeico ou um teste de lente. Porque isso também pode fazer uma diferença enorme. Essa semana, ontem, recebi um paciente, e olha só como a gente fala que a gente não sabe ceratocone. Eu acabei de afirmar para vocês que ceratocone começa normalmente na adolescência e vai até os 30, 35 anos. Eu recebi um paciente de 29 anos que veio e passou numa consulta, doutora, eu estou enxergando mal. A acompanhante dele estava passado comigo com ceratocone. Estou enxergando mal. Falei, mas você já passou no oftalmo? Passei já nos 5 oftalmologistas, ninguém me achou nada, mas eu não estou enxergando normal. Não tem alergia, não tem nada, coço o olho de vez em quando, não tem passado nenhum antecedente nenhum de ceratocone na família. Tá bom. Examinei, fui pegar a refração do paciente, refração lisa. Fiz a refração do paciente no olho que ele tinha queixa. Doutora, não tá bom. E ele realmente não chegava no 20/20. Ele chegava no 20/30, por aí. Falei, ué, córnea normal, assim, né? Biomicroscopia normal, fundo de olho normal, pressão. Joguei o estenopeico e foi para 20/20. Eu falei, isso é astigmatismo. Não tem como. Agora, por que apareceu astigmatismo com 29 anos? Até então, ele não usava óculos. Ele nunca tinha tido nada. Tinha tirado carteira de motorista, tudo bem, beleza. Tinha, assim, 1 ano que ele estava assim. Aí eu falei, tá bom, vamos ver a imagem. Peguei a topografia dele. Quando eu olho a topografia dele, o ceratocone. Bem clássico. Dos dois lados. O outro olho, que ele não tinha queixa nenhuma, 20/20. Ceratometria de 42/41. E no olho que ele estava uma ceratometria de 44/42, mais um ceratocone, mas assim, bem típico. Eu falei, isso é ceratocone. Mas por que apareceu agora? Não aparece agora? Não, não apareceu, não deve ter aparecido agora, mas ou você coçou o olho, ou você dormiu em cima do olho, alguma coisa você fez que aquele ponto que você enxergava bem mudou de posição, porque a córnea, ela é multifocal, né? Existe uma multifocalidade. Então, você enxerga num determinado ponto. Se aquele ponto muda de posição, você passa a enxergar mal. E provavelmente deve ter sido isso que aconteceu. Não apareceu agora, já estava. Só que alguma coisa fez que mudou a curvatura dele naquele momento e aqui, nesse ponto. E esse ponto ele passou a não enxergar bem. Então, assim, tudo bem, lente de contato, não necessariamente precisa de lente de contato, ele tinha 20/20 no outro olho, ficava com 20/30, 20/25 parcial com óculos. Você vê, se você quiser usar lente de contato, tudo bem, se não, fica só com óculos, mas saiba que você tem a doença. Por que isso é importante? Tem que fazer o diagnóstico, porque a vida do paciente não é para taxar o paciente, você tem um ceratocone, você nunca mais... Tem vida normal, o paciente tem vida normal. Não é caso de ficar doido, vou para transplante. Não, não é isso. Vida normal, desde que seja bem acompanhado. E mesmo se for para transplante, o paciente com ceratocone faz transplante tem vida normal. Mas a gente tem que colocar o paciente numa qualidade de vida adequada. Ou seja, se ele tem, não é porque ele não chegou no 100% que eu tenho que colocar uma lente de contato nele. Se tá bem para ele, ele faz tudo. Você faz tudo? Faz tudo. Eu só noto quando eu... Tá bom. Vive sua vida. Tá legal? Tá legal. Não precisa fazer nada. Só vamos acompanhar. Se não, aí a gente vai fazer alguma coisa. Eu acho que a nossa função é essa. É fazer o diagnóstico. É mostrar para o paciente como é que pode evoluir.
não deixar evoluir, né? Tentar fazer tudo para não evoluir. E aí, logicamente, a gente, dependendo da necessidade do paciente, a gente vai propor algum tratamento para melhor ou não, se isso for o que o paciente está esperando ou precisa, né? Lu, já pegando então carona no tratamento, vamos seguir em frente? Vamos pensar assim, então, o ceratocone, ele, dependendo do tipo de ceratocone, do estadio que ele se encontre, vamos pensar em dois tratamentos, o tratamento clínico e o cirúrgico. Óculos a gente quase não usa, lente de contato sempre é uma boa opção. No estádio inicial, a gente pode até pensar em usar óculos, é isso? E uma lentezinha de contato. E fazer aquele tratamento clínico que você comentou. Eu queria que você lembrasse a importância da gente fazer vacinoterapia, se de repente seria muito interessante. E aí, o tratamento clínico não tem indicação para o paciente, a gente precisa pensar na alternativa cirúrgica. Que a gente tem basicamente hoje três opções. Tem o crosslink, que em teoria a gente indica quando a doença estiver em progressão. O anel intracorneano, que a gente já discutiu, é quando a doença já não está mais em progressão, mas o indivíduo quer remodelar um pouco. Aí tem aquela discussão, né, Não, Lu, se tem indicação ou não, mas eu quero que deixar a bola para você. o que eu acho assim. O anelzinho seria para tentar, assim, naqueles casos que não está em tanta progressão, que você quer regularizar um pouquinho a córnea e, quem sabe, facilitar a adaptação da lente de contato. E, finalmente, o transplante de córnea, que é o motivo que você viu aqui. Agora a gente... Nossa, Lu, já passaram 21 minutos e a gente precisa falar ainda um pouquinho de transplante de córnea. Vou falar. Na tua rotina, como é que você faz? O que eu falo para o meu paciente, Charles, eu acho que facilita muito. Ceratocone, eu tenho dois objetivos no ceratocone. Primeiro, é ver se a doença está evoluindo ou não. Como é que eu vejo isso? Fazendo... são três objetivos. Primeiro, tratar as doenças concomitantes. Então, tem que tratar a alergia, tem que tratar tudo. Kimball comentou aqui, mas como é que você vai usar lente de contato em alergia? Eu consigo usar lente de contato em alergia desde que a alergia esteja controlada. Qualquer coisa tem que estar... Então, assim, eu tenho que controlar as doenças, eu tenho que ver se a doença está evoluindo ou não. Como é que eu faço isso? Eu faço isso acompanhando o paciente com exames oftalmológicos e com exames de imagem. Sempre. Isso. De quanto em quanto tempo? Depende da idade do paciente e da gravidade. Então, assim, se o paciente é mais novo, eu vou acompanhar mais de perto. Se o paciente tem acima de 18 anos, eu posso tentar ver um pouquinho mais de longe. Então, eu tenho que ver se ele está em evolução ou não. E a outro ponto, a outro pilar é visão. Eu tenho que dar uma visão suficiente para o paciente fazer o que ele precisa fazer. Então, quando eu vejo a qualquer momento uma evolução da doença, e existem os critérios para a gente ver, que são super variados, mas normalmente a gente vê a queixa do paciente, a gente vê alteração de refração e principalmente a gente vê alteração topográfica do paciente em vários parâmetros que podem ser avaliados, mas o que a gente acaba mais evoluindo é o K máximo desse paciente, se ele tem um aumento em um ano maior do que 0,50 ou 0,75, variável na literatura. Então, isso aumentou. Aumentou e progrediu? Progrediu. Primeira pergunta que eu faço é, a visão está boa? Seja com óculos, seja com contato. O paciente fala, Luciene, visão está boa. Então tá, então você tem indicação de fazer crosslink. Como você falou, é uma aplicação que a gente faz para estabilizar a doença. E eu tenho que lembrar, não é 100% dos pacientes que são estabilizados com o crosslink, que é a aplicação da ultravioleta com riboflavina, que é uma vitamina. Então, não é 100% dos pacientes que ficam estáveis com isso. Então, o fato de eu fazer o crosslink, eu não tiro a responsabilidade, falo, acabou, fiz crosslink, tchau, doutor, só volto aqui quando eu tiver mais zero. Tem que continuar fazendo o segmento, porque existe uma porcentagem dos pacientes que, mesmo com crosslink, continuam evoluindo. Então, tem que continuar, não tem jeito. É uma doença que você casa com ele. Você não cura, você controla, né? Começa por aí. Então, tá. Então, a visão tá boa, ele tem indicação de crosslink. Ah, não, a visão não tá boa. Não tá boa? Não, um olho tá bom e o outro não tá bom. Tá bom, mas tá te fazendo falta? Não, doutora, tô bem do jeito que eu tô. Então tá, então eu faço o crosslink mesmo a visão não estando boa se o paciente acha que no dia a dia dele, aquele olho tá tranquilo. Beleza. Agora, estando com evolução ou não, e a visão não é adequada, eu tenho que tentar melhorar a acuidade visual do paciente. Como? Óculos, Charles, é extremamente importante. Então, tem paciente que chega para mim falando assim, olha, eu vim para fazer transplante de córnea. Eu faço refração no paciente, o paciente chega a 20, 30. Fala, mas não é 100%. Mas o que você faz? Ah, eu sou dona de casa. Por que você chegar a 20, 30? Então, usa seu óculos e vê se é suficiente. Se for suficiente, eu não vou fazer nada. Então, assim, fazer o óculos é muito importante. Ah, mas é difícil usar. É difícil, mas é o remédio amargo. Sabe o remédio amargo? O remédio amargo, bom, o óculos é bom, é importante, a gente tem que passar sim.
Então, não, mas você vai para lente de contato, que é outra coisa, né? Não, ceratocone é igual a lente de contato. Não, não é ceratocone, é lente de contato. Lente de contato rígida sempre vai ser a que vai dar melhor visão para o paciente. Sempre. Ele pode ter feito um transplante de córnea, está enxergando 100%, mas quando ele coloca lente de contato, ele vai enxergar 100% com uma qualidade visual melhor. Qualidade Perfeito. Então, isso ele tem que saber, e o paciente sabe disso no primeiro dia. Se ele está buscando quantidade e qualidade, é lente de contato rígida. Ah, mas a lente de contato gelatinosa pode dar? Pode dar uma visão boa, mas não vai ser igual a rígida. Depende da necessidade. Ah, posso usar gelatinosa? Pode usar gelatinosa, sabendo da sua visão. Tem que ser rígida? Não, não tem que ser rígida de cara. Depende do paciente, né? Depende do paciente, ele pode usar. E as rígidas têm vários tipos de lentes que a gente vai usar de acordo com o grau, de acordo com a tolerância do paciente, necessidade do paciente e tudo mais. De novo, é o que dá a melhor visão. Quando a lente de contato não consegue dar visão suficiente para o paciente, ou mesmo com a lente de contato, ele não consegue adaptar com a lente de contato, aí eu tenho que pensar em qual cirurgia. Dependendo do grau do ceratocone, eu vou tentar o anel ou eu vou tentar o transplante, independente da evolução. Então, nesse momento, eu não olho a evolução, você entendeu? Então, está evoluindo, então eu vou fazer anel, mas ele vai continuar evoluindo? Não, tudo bem, o anel pode mudar. O anel não é para parar a doença, não é. Mas pode ser que ele mude a alteração. Eu posso fazer anel junto com o link. Tem várias opções que a gente pode fazer de tratamento. Eu posso fazer o anel, acompanhar, se evoluir, faço o crosslink. Beleza. Então, assim, dentro para recuperação de visão do paciente, eu acho que independe de estar evoluindo ou não. Outro ponto que é importante lembrar em relação à lente de contato, é que todo mundo fala, lente de contato para a doença. Lente de contato não para a doença. Não é para parar a doença. Lente de contato é para fazer enxergamento, né? Ah, mas lente de contato piora o ceratocone? Se a lente de contato for mal adaptada, ela pode levar a processo inflamatório, liberação de citocinas, como a gente falou no início, e pode sim piorar o ceratocone. Então, a lente de contato é excelente, mas ela tem que ser bem adaptada e o paciente que usa lente de contato tem que ser avaliado mais de perto do que um paciente que não usa lente de contato, tá? E aí, colocou o anel, qualquer uma dessas cirurgias, seja anel, seja transplante, qualquer um dos transplantes, existem vários tipos de transplantes, qualquer uma dessas cirurgias, elas são feitas para fazer o paciente voltar a ter condições de enxergar com óculos ou com lente de contato. Então, aquela ideia que o paciente chega e fala assim, eu vim fazer um transplante de córnea. Tá, mas lente de contato, sua visão fica boa, mas eu não quero usar lente de contato. Esquece o transplante. A maior parte dos pacientes que fazem transplante de córnea, em algum momento, no pós-operatório, ele vai precisar usar lente de contato. Pode ser que depois de um ano a gente consiga fazer algumas propedêuticas, algumas cirurgias, alguns procedimentos que diminua a dependência do paciente da lente de contato. Mas a lente de contato sempre vai continuar sendo o amigo de quem tem doença de córnea. Não é só ceratocone, não. Qualquer doença. A contato é a melhor opção. Aí uma pessoa aqui me perguntou, quanto tempo posso usar a lente de contato? Você vai usar a lente de contato o tempo que seu olho conseguir. Se você puder usar a lente de contato sem ter sintomas, sem ter que ficar com o olho vermelho, sem ficar com isquemia de córnea, nada disso. E isso o oftalmologista que vai te orientar. Normalmente, uma lente de contato, a gente tem que adaptar a lente de contato no período que o paciente precisa. Então, assim, eu falo, o paciente fica bem com a lente de contato. Eu fiz o teste, ficou ótimo, 20 e 20. Beleza. Quantas horas você consegue usar? 3 horas. Quantas horas você trabalha no dia? Eu preciso enxergar 10 horas. Porque que adianta a lente de contato 3 horas se ele precisa enxergar 10 horas? Não adianta. Então, esse paciente é um paciente que eu vou ter que fazer um procedimento cirúrgico nele, para ele voltar a ter condição de usar lente de contato o dia todo. Então, é mais ou menos isso. E o transplante, então, como é a última opção e ela não é a opção melhor, né? Ou seja, transplante de córnea, ele dá uma boa visão para o paciente, ele dá uma boa qualidade de vida para o paciente, mas é um transplante de córnea. Existem vários tipos de transplante de córnea. Existem transplantes de córnea que a gente chama lamelar, que é parcial, que tem menos risco do que o transplante penetrante, que é o total, córnea total. Mas todos os transplantes são transplantes. Então, tem riscos envolvidos, desde riscos mais simples, como cair um ponto, rebentar um ponto e o olho ficar vermelho, como complicações maiores, como rejeição, como glaucoma, como descolamento de retina, que pode acontecer com qualquer paciente. Então, assim, como toda cirurgia, e eu brinco, eu sou cirurgiã de córnea, mas a minha função é tirar o paciente do transplante de córnea. Eu ser criativa para não deixar ele fazer o transplante de córnea. Mas quando fizer, logicamente, ele tem que ter qualidade e entender que o transplante é para o resto da vida.
É diferente de uma cirurgia de refrativa, que você sempre fala disso. É diferente de uma cirurgia de catarata, que a gente também vê uma banalização enorme, que você opera, o mês seguinte foi embora. Transplante de córnea, eu brinco, eu não sou casada, mas eu brinco que é pior do que casamento. Quanto mais casamento, você pode separar e ficar sozinho. Transplante de córnea, você pode Não brigar pode. com o médico, você pode separar do médico, mas você vai ter que ter outro médico. Não tem jeito, você não fica sozinho, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Então, é para o resto da vida. Transplante, a recuperação visual é uma recuperação visual um pouco mais lenta. Então, você opera, o paciente vai estar melhor no primeiro dia, vai melhorando progressivamente. A partir do terceiro mês, a gente começa a tirar os pontos do paciente. Esses pontos são tirados de acordo com o grau, de acordo com a cicatrização, para ir diminuindo o grau desse paciente, dando uma visão suficiente. Eu não preciso tirar todos os pontos. Tem situações específicas que a gente tira todos os pontos. Mas a maioria a gente não tira todos os pontos, tira só os pontos que são necessários. E depois de 1 ano e meio, 2 anos, esses pontos acabam sendo reabsorvidos. Estou vendo um paciente meu aqui que colocou transplante a mais do que casamento. É um paciente que, coitado, sofreu muito. Mas, de qualquer maneira, então, assim... Ô, Lu, o Hugo perguntou aqui, Lu, quanto tempo está demorando a fila de TX? Você tem um dado atualizado? Tenho dado atualizado, depende do lugar do Brasil que ele está querendo, porque é muito variável, né? Mas a gente vai falar sobre isso. Então, assim, só para saber do transplante, é isso. E o transplante, ele passa o óculos para o transplante para dar a visão para o paciente assim que ele precisa, ou seja, às vezes a gente dá com 1 mês, com 2 meses, óculos provisório, temporário, mas acaba ficando para melhorar a vida do paciente, depende da necessidade dele. E a lente de contato também, a gente pode adaptar a lente de contato no pós-operatório de 3, 4 meses, mesmo o paciente estando com ponto, Vixe, essa de que eu preciso tirar ponto para adaptar a lente de contato. Gente, não dá. Você só vai tirar os pontos do transplante todos, se você tirar, depois de 1 ano. Como é que o paciente vai operar e vai ficar 1 ano sem enxergar? Ele tem que enxergar, então tem que passar um óculos, tem que passar uma lente de contato, tem que reabilitar. E o transplante, se ele é um transplante penetrante, ou seja, total, ele pode ter rejeição em qualquer época da vida. O paciente tem que entender isso. Então, a gente conta para o paciente, ensina o paciente, olho vermelho, embaçamento de visão, fotofobia, dor, corre para o oftalmologista. Por isso que eu falo que é casamento. Você tem que correr para o oftalmologista ou liga para o oftalmologista. Se for rejeição, tem tratamento. Não é que o rejeitou, perdeu. Não, tem tratamento. Quanto mais rápido começar o tratamento, maior a chance de tudo correr bem. Correu tudo bem, vida que segue. Não conseguiu, a visão vai voltar a ficar embaçada, vai voltar a ficar ruim, aí só um novo transplante. Quanto mais transplante você vai fazendo, maior a chance de ter rejeição. Então, basicamente, transplante é isso. Vale a pena? Vale a pena. Não é o melhor dos mundos. Mas eu vou enxergar perfeito? Não, você não vai enxergar perfeito. Eu brinco que a gente troca de aberração. Eu troco a aberração do ceratocone pela aberração do transplante. Mas o paciente acaba ficando melhor, porque ele consegue adaptar uma lente de contato melhor. Eu posso fazer anel nele depois, se for o caso, e ele ficar bem. Quer dizer, existem vários tipos de aplicações de tratamento que a gente pode fazer. Transplante de córnea exige uma córnea. A córnea vem de um doador. E aí vai a importância de todo mundo saber. Quer dizer, todos podem ser doadores, todos abaixo de 80 anos. No Brasil, acima de 80 anos, não dá para fazer... não pode ser doador, né? Você pode doar, mas a córnea não vai ser utilizada. Então, não adianta você expressar o seu desejo de doar na sua carteirinha. Você tem que falar com a família, porque sem a família autorizar, ninguém tira córnea. Então, se você é um doador, e eu estimulo que vocês sejam doadores, porque realmente você pode ajudar um olho que a gente consegue de doação, eu posso usar a córnea, eu posso usar a esclera, eu posso usar o limbo, ou seja, a gente pode usar, melhorar a vida de pelo menos umas 5 pessoas com um olho. Então, assim, pensem que é um ato de solidariedade extremamente importante que todo mundo deveria realmente pensar nessa possibilidade. É um procedimento rápido, não atrasa velório, nada, não transforma, não deforma o cadáver, nada disso. Então, acho que doar realmente é uma coisa boa e ajuda muitas vezes a família a se sentir melhor, né? A se confortar. Conforta a família o fato de ter doado e saber que pode ajudar alguma pessoa. Então, assim, tem os critérios de doação que o banco de olhos vai olhar e vai examinar e vai ver. Não, são critérios muito tranquilos. Você não precisa morte encefálica para você doar córnea. Córnea pode ser doada até 6 horas depois do óbito, se não tiver refrigerado, e até 12 horas se tiver refrigerado.
Então dá, quer dizer, a gente falar que tem fila no Brasil é uma coisa assim, realmente, né, muito triste, porque o tanto de gente que morre não tem porquê. Hoje a gente tem no Brasil mais ou menos umas 14 mil pessoas na fila. Isso não quer dizer que isso são aqueles que conseguiram chegar na fila, né? Porque muitos não conseguem chegar no médico especialista para indicar, porque não tem sistema único de saúde que o médico especialista vai indicar. E aí que comentaram, a cirurgia, cara, é uma cirurgia que tem um custo mais elevado se você for fazer totalmente particular. Mas o sistema único brasileiro, o sistema de transplantes do Brasil, é o maior sistema que tem no mundo. Ele paga todo, você consegue todo o procedimento, desde a época, desde a entrevista familiar até o transplante, até o pós-operatório, no Sistema Único de Saúde, pago pelo Sistema Único. Tem fila? Tem fila, mas a fila é a mesma. Fila do convênio, fila do particular ou fila do SUS é igual. A fila no Brasil, ela é regionalizada. Então, São Paulo tem uma fila, Rio tem uma fila, Ceará tem uma fila. As córneas que são produzidas naquele estado, elas são distribuídas primeiro naquele estado e depois, se sobrar, vão para os outros estados. Então, a gente tem locais, algum colocou aqui que o Espírito Santo tem 2 anos, Salvador tem 3 anos de espera, Rio tem uns 3 anos de espera. São Paulo, hoje, a gente tem regiões em São Paulo também. Então, as regiões de São Paulo, as várias regiões de São Paulo, a gente tem variando de 4 meses até 1 ano. O que a gente pode fazer? Trabalhar. A população tem que trabalhar para cobrar das secretarias de saúde, que os bancos de olhos funcionem, tem que trabalhar para conseguir as doações, tem que exigir, porque é um direito do paciente, não tem que ficar vindo para São Paulo para fazer transplante de córnea. Não existe um negócio desse, né? Turismo de transplante não deveria existir. Então, o que a gente tenta fazer e conscientizar todo mundo, e isso a gente precisa da população para ajudar, porque não adianta eu, como oftalmologista, chegar para o Rio de Janeiro, colegas, vamos lá. Não, se a população não cobrar e a população continuar saindo, indo para o lugar, indo para Fortaleza, que é a fila de 1 semana, então é muito fácil, né? Então, assim, acaba... Quer dizer, quem tem condição vai, quem não tem condição fica lá sofrendo e não é isso. O Sistema Único não é para isso. Então, acho que a população tem que exigir que os bancos de olhos sejam eficientes e tem que ajudar doando, fazendo campanhas para doação, conscientizando que a doação é muito importante, né? E com isso a gente consegue, então, dar uma qualidade de vida. E, de novo, transplante de córnea, não só no ceratocone. Ceratocone é a doença que tem o melhor resultado do transplante de córnea. Mas a nossa função ainda é evitar o transplante de córnea, como eu falei. E é uma doença que a gente consegue se tratar adequadamente, feito o acompanhamento adequado, é importante. E eu vou lembrar a vocês que dentro do Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Saúde paga crosslink, paga os exames, paga anel, paga transplante de córnea, não paga lente de contato. Incrível, né? Mas não paga lente de contato, que é o que dá a melhor visão. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é importante nós, como médicos, não taxarmos o paciente com diagnóstico de ceratocone. Sua vida acabou, você vai para uma fila. Não existe isso. Então, a família chega desesperada. Tá na fila, vai precisar... Não é assim. É a minoria. Cada vez a gente faz menos transplante em pacientes com ceratocone, porque as tecnologias avançaram. O crosslink ajuda muito, as lentes de contato avançaram, os anéis ajudam muito. Eu não tenho dúvida que hoje a gente opera muito menos ceratocone, transplante de córnea, do que parava no passado. E os pacientes têm qualidade de vida. E a qualidade de vida para o transplante, paciente transplantado, é uma qualidade de vida adequada. Logicamente, tem os riscos que têm que ser levados em consideração. O paciente com ceratocone especificamente, depois de 5 anos, ele tem uma tendência a começar a flutuar de novo, a mudar de novo o grau dele, porque lembre-se que é uma doença genética. Então, às vezes, a cicatriz não é forte o suficiente para manter aquela córnea estável para o resto da vida. Às vezes, ela começa de novo a ter uma mobilidade maior e aí acaba voltando ou aparecendo outras alterações de curvatura que a gente tem que controlar. Mas normalmente é assim que acontece. Então, a fila é isso. Fortaleza é 1 semana de fila. São Paulo varia aí de 4 meses a 1 ano, dependendo do tipo do transplante, que tem vários tipos. Rio de Janeiro em torno de 3 anos, Bahia em torno de 3 anos, Goiás e Distrito Federal normalmente 1 ano, 1 ano e meio, e aí vai. Sul
também está em torno de 1 ano. A pandemia mudou muito isso. A pandemia, Muito. nós tínhamos conseguido zerar a fila em vários estados. A pandemia veio e derrubou o transplante de córnea em mais de 70% dos transplantes. E isso fez com que a gente tivesse quase que triplicado o número de pacientes que estão na fila. E até hoje, pós-pandemia, nós não voltamos aos números que eram antes da pandemia. Então, a gente realmente precisa trabalhar muito, médico, paciente, familiares, toda a população precisa trabalhar, porque isso é uma responsabilidade de todo mundo. Não é só uma responsabilidade só do governo, é uma responsabilidade da população, da comunidade brasileira como um todo. Pessoal, vocês entenderam porque a doutora Lu foi nossa convidada para falar sobre transplante de córnea? Lu, quase que você não respira, deixa a Lu falar, porque aqui não falta conteúdo de qualidade. Lu, já se passaram 40 minutos e eu nem percebi. Eu também acredito que a audiência também não. Lu, muito legal. Infelizmente a gente precisa encerrar, mas já fica pré-agendado para junho violeta de 2024. Você está aqui conosco falando sobre transplante de córnea em pacientes portadores de ceratocone. Agora, a última pergunta. Lu, o pessoal está querendo saber. Eu quero passar em consulta com a doutora Luciene Barbosa, Charles. Como é que eu faço para passar em consulta com essa exímia cirurgiã, uma das maiores transplantadoras de córnea? Fala para a gente, Lu. A gente tem exímios cirurgiões no Brasil inteiro. Então, assim, não tem. Ir para São Paulo para passar com a doutora Luciene. Doutor Charles é cirurgião que também já fez, foi meu aluno, né, Charles? Não posso falar essas coisas, mas assim... Eu fui, Lu. Ainda continuo sendo. Exatamente. Então, a gente tem cirurgiões, quer dizer, a oftalmologia brasileira, ela realmente, em córnea, né, a parte de córnea... É muito bom. Muito bom. Então, assim, logicamente, eu atendo com os residentes e fellows na Escola Paulista de Medicina. Isso. Eu atendo com residentes e fellows na Fundação Banco de Olhos em Goiás. E atendo residentes e fellows também na Fundação Regional de Assistência Oftalmológica em Brasília. Eu consigo fazer isso na semana inteira. E eu tenho meu consultório particular, que é em São Paulo, na Vila Olímpia, Centro de Tecnologia Avançada em Oftalmologia, que vocês podem entrar no site. E eu estou à disposição, mas, de novo, né? A gente tem um oftalmologista bom de córnea, né, que consegue fazer. Então, assim, muito dificilmente você precisa sair do seu estado, da sua cidade, para passar por uma consulta. E a maioria dos médicos também, quer dizer, os especialistas de córnea me conhecem, eles são todos... tem toda a abertura de me ligar e discutir caso. Então, às vezes, não precisa vir a mim, o médico entra em contato comigo, discute o caso de boa. Eu falo, é de graça? Não é de graça, mas eu converso com os pacientes de graça, com os médicos de graça, não tem nada, mas assim, acho que o paciente sendo bem orientado, e essa é a importância das lives, né? Quer dizer, eu acho que tem que saber, e eu entro em alguns grupos aí de pacientes transplantados, Charles, é uma coisa que você não consegue. Você vê cada coisa que eu fico com dó. Eu não entro para responder, que eu falo, meu Deus, se eu entrar para responder, eu vou ficar maluca, né? Eu já não durmo se eu entrar num grupo desses e eles me descobrirem que alguém faço córnea. Então, assim, eu acompanho. E a falta de conhecimento que os pacientes têm, a necessidade que eles têm, mesmo o paciente transplantado, e a gente tem trabalhos disso na escola, né? Na escola a gente trabalha com pacientes transplantados já há 2, 3 anos, você vai fazer um levantamento, o que o paciente sabe? Por que você operou? Como é que é o seu transplante? Tem paciente que não sabe nem o que é o transplante, nem o que ele fez, ele foi operado. Você sabe que isso pode ser pro resto da vida? Sei lá, não sabe. Então, assim, precisa saber. Transplante de córnea é pro resto da vida, igual todas as doenças crônicas, né? São pro resto da vida. O paciente tem que entender a doença para poder ser bem acompanhado e ajudar o médico a ajudá-lo. O médico sozinho não faz nada. Se o paciente não se deixar tratar e não ajudar o tratamento, não tem como. Então, assim, o conhecimento da doença, o conhecimento das oportunidades, do que pode acontecer, das possibilidades, é extremamente importante para o paciente. Por isso, Lu, que a gente está aqui toda quarta-feira à noite, compartilhando conhecimento, experiência, trazendo pessoas como você, pessoas de fácil acesso, que sempre fazem um esforço muito grande para estar conosco, nos ajudando a levar essa informação de qualidade com evidência científica. Lu, infelizmente, a gente precisa encerrar, mas, sinceramente, foi top demais, viu? Foi muito legal. Pessoal, eu acho que esse conteúdo é muito importante para alguém que vocês conhecem. Não esqueça de dar o clique aqui no seu like, compartilha, dá o seu joinha, compartilha esse conteúdo com o pessoal. A doutora Lu vai estar com a gente em 2024, caso a agenda permita, e se Deus também permitir. Lógico. Lu e audiência, muitíssimo obrigado. Qualquer coisa que foi muito bom. Mesmo que não seja
de transplante de córnea, qualquer outro assunto que eu puder ajudar, estou à disposição. Ah, Tá? já que você fez essa abertura, Lu, vou te chamar para a gente bater um papo sobre outros assuntos que envolvam a saúde ocular. Pessoal, Sem dúvida. muitíssimo obrigado. Luciene, muito obrigado, Lu. De Obrigado pelo nada. carinho, pela atenção. Parabéns novamente, viu? Muito obrigado. Gente, foi um prazer estar com vocês. Bom resto de semana. Tamo junto. Fica comigo com a doutora Lu. Um abraço. Tchau, tchau. Mais. Tchau.